O que mais... Gente, nós vamos deixar a Gabi e o Maurício aqui conversando, nós vamos embora. É essa aqui? Ai, essa? Tudo certo. Meninas, não. Vai com esse zóio. Eu falo. Foi eu que escolhi as cores, na verdade, vou ser bem sincera. O Pra quê? esse. Olha, que legal. Eu falei que a gente tinha que estar mais vinhosa, mais... Vinhosa. Foi a palavra que eu usei. Vinhosa. Tendência vinhosa. Mais Foi a palavra que licorosa. eu- Acabou de criar uma palavra. Missão da vez: investigar eles. Por que eles fazem aquilo? Por que eles somem? Eles realmente pensam nisso? O que eles escondem? Onde vivem? O que comem? O que fazem? A missão não vai ser fácil. Cinco mulheres, um novo desafio. Eles são o tema. A missão? Decifrar o que dizem e o que deixam nas entrelinhas. Entre confidências, provocações e verdades não ditas. O jogo virou. Agora é entrelinhas com eles. Bora desvendar esse macharedo. Já que a Gabi abriu o programa aqui dizendo que nós estamos vinhosas, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, mas primeiro eu quero agradecer, em nome de todas nós, a CVF, porque esse episódio está sendo patrocinado pela CVF, que é uma incorporadora aqui de Passo Fundo e está com um projeto incrível, que é o Vivan Quartier. E agora eu quero apresentar o nosso convidado, que ele é, primeiro de tudo, Maurício Marins, maravilhoso aqui, publicitário, sommelier, que mais? Empresário, que mais? Também. Tá bom assim. Né? Tá bom? Tá bom assim. Então, seja... é pai, Pai, marido, daí toda aquela função, sabe? Mas então, tá aqui o nosso querido Maurício e queríamos te agradecer imensamente e também falar do Clube Vinhos, né? Antes de tudo, que é quem traz os nossos vinhos para nós. E daí depois tu explica um pouquinho do Clube Vinhos. Mas primeiro te agradecer por tu estar aqui, por tu ter aceitado o nosso convite. E agora a palavra está contigo. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, o convite. Eu sempre digo que é muito bom a gente falar das coisas que a gente gosta, né, as coisas que a gente compartilha, aquilo que faz parte da nossa rotina, porque muitas vezes as pessoas são conhecidas pelo que elas mostram no trabalho, e é bom quando a gente faz com o que a gente trabalha, a gente também tem prazer, lazer, e isso acontece muito comigo, né, porque o vinho, além de ser uma das minhas áreas de atuação, também é um prazer que eu trago de muito tempo. Então, ele não entrou por acaso na minha vida, né? Como vocês comentaram, eu sou publicitário, eu tenho uma agência já há 33 anos, talvez uma das mais antigas em operação em Passo Fundo, e dentro da publicidade a gente tem, acho que é uma das poucas profissões que a gente consegue conversar sobre muitos temas num mesmo dia, né? Então, às vezes, de manhã tu está atendendo uma clínica médica, à tarde tu está atendendo um supermercado, aí à noite tu está conversando, fazendo uma videoconferência com uma indústria de erva mate, que é um cliente que a gente está atendendo agora, um projeto bem legal.
Então isso nos possibilita, além de expandir os nossos conhecimentos e também, obviamente, trabalhar as nossas especialidades dentro de cada um desses segmentos, né, desses negócios, também vivenciar um pouquinho de cada uma dessas empresas, né? Isso vai nos enriquecendo, isso vai nos dando bagagem para a gente poder ter cada vez mais condição de atender bem e conseguir entregar aquilo que os nossos clientes procuram, né? E o vinho entrou na minha vida muito por conta disso. Eu atendia uma empresa que trabalhava com distribuição de vinhos, também trabalhava com distribuição de cervejas especiais, espumantes, e eu comecei a entender um pouco mais, né? Eu já, obviamente, era bebedor de vinho, né, como muitos, mas a gente vai sempre, muitas pessoas começam ou por preço, né? Muitas vezes o critério de seleção e de escolha é preço, depois rótulos que você viu alguém tomando ou que alguém te sugeriu, e só depois tu vai entendendo o teu paladar, conhecendo aquilo que tu gosta, evoluindo, né? A palavra que a gente usa sempre no mundo do vinho é evolução, o paladar tu evolui, e aí tu vai se permitindo conhecer novos rótulos, novos terroirs, né, produtores, desbravando coisas inusitadas, diferentes, né, que não são comerciais. E aí isso é muito, muito bom, né? E aí eu comecei a trabalhar e a entrar em contato com isso, e a gente conversou um dia sobre por que Passo Fundo ainda não tinha uma loja especializada em vinhos. A gente encontrava vinhos em supermercados, em alguns empórios, algumas lojas de conveniência, mas não com a curadoria que a gente entendia que era a necessária para aquele momento. E a partir disso, que é uma coisa que eu sempre faço, né, antes de dizer qualquer coisa para ele, que era o meu ex-sócio, eu disse, não, vamos estudar primeiro o mercado, ver se temos viabilidade, se temos, né, condição de trabalhar com isso. Mas não paramos só aí, né? E é uma coisa que também faz parte da minha essência. Eu disse, a gente precisa conhecer os lugares, e eu não quero conhecer pela internet. E a gente foi visitar lojas em Porto Alegre, em Caxias, na Serra. Nós fomos, na época, para a maior feira de vinhos em São Paulo para entender um pouquinho mais. Ele já tinha um pouco mais de vivência, né? Sim, e aí, exatamente. E aí eu fui também para entender um pouco disso, né? Como é que funcionava toda essa cadeia do universo do vinho, que não era simplesmente o que acontecia na ponta, né? Que é quando tu vai e atende o cliente para vender o rótulo, né? Mas entender todo esse mercado. E aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais, né? E a entender que esse era um negócio que estava em crescimento e que tinha mercado, né? Então, quando tu vai fazer um plano de viabilidade de qualquer negócio, isso é uma das primeiras perguntas, né? Eu tenho para quem vender e eu vou ter como sustentar esse negócio no médio e no longo prazo? E aí a gente montou a operação, fizemos a Vinus Vivendi Adega, né, que a gente teve por 6 anos. E a gente, ali eu consegui entender como nós, enquanto profissionais do vinho, poderíamos ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais e a levarem o vinho para suas vidas, né? Porque muitas vezes o vinho era uma bebida vista como distante, ou cara, muitas vezes, né? Mais ou menos, né? Porque todo adolescente já tomou um porre de vinho, né? Sim. De garrafão. De Tiananá. 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 Que é isso? É um vinho bem bagaceira. Eu sei porque os amigos do Evandro compravam o tal de Tiananá. Tchananá. Tiananá. Tiananá. Ela já incrementou. Praticamente Tchananá. É, tchananã, é isso aí. Viu só? E aí a gente abriu a loja e a gente fez diversos eventos, né? Justamente para aproximar as pessoas desse universo do vinho. Fizemos cursos de introdução ao mundo do vinho, eventos temáticos com degustação de uvas, degustação de regiões, de países, enfim, a gente foi mostrando para as pessoas que o vinho era muito mais do que aquilo que na época elas estavam acostumadas. E foi feito algum evento lá, né, Mal? Nossa! Muitos mesmo. E claro que a gente sempre tinha clientes que já estavam um pouco mais evoluídos, né? E nos diziam que bom que hoje a gente tem um lugar que a gente encontra produtos que antes a gente não encontrava. Hoje, o Passo Fundo já está bem evoluído nesse sentido, a gente tem outras lojas já em operação e isso para mim é uma coisa muito legal, porque mostra que o vinho ele está crescendo, ele está cada vez mais inserido no dia a dia das pessoas, né? E é um caminho sem volta. No momento que tu começa a se apaixonar pelo vinho, tu entende o que ele é, né? Que o vinho é muito mais do que uma garrafa, um rótulo, né? É história, é memória,
Tem muita coisa que está dentro daquela garrafa. Então, acho que isso é uma das coisas mais legais, né? Não é um produto que ele vai ter fim, né? O vinho existe já há quantos mil anos no mundo, né? E ele vai existir para sempre, né? Porque é uma bebida realmente apaixonante. Acho que não existe outra que tenha tanta história, né? Que faça tanto sentido no sentido de arte, né? Vinho de verdade é uma arte. Assim, né? Que a gente se encontra, né, para compartilhar e saber Antes tava falando, vamos fazer um churrasco no vinho, né? Então, não é? Saber como é que é, né, Maurício, a graduação e como é que as pessoas falar um pouquinho para nós sobre isso, assim. Eu acho que ele tem que explicar até a ideia dos terroirs, né, Manu? Pois é. Porque muita gente não conhece, não entende Verdade. o que é um terroir, isso muda bastante na escolha do vinho, Na né? verdade, o que mais... Gente, nós vamos deixar a Gabi e o Maurício aqui conversando, nós vamos embora. O que mais interfere na qualidade do vinho, muitas pessoas acham que é a uva, mas na verdade é o terroir, né? Não é a casta, não é ela. Obviamente que cada uva ela tem a sua característica. Não é a uva. Não, o terroir vai entregar o que muito é o mais. terroir? O terroir é todo o conjunto daquele ecossistema onde a uva está inserida, que é Meio ambiente, o relevo, solo, clima, temperatura, altitude. A altitude é uma coisa que interfere muito, né? Tu não vai conseguir vinhos muito estruturados e alcoólicos com altitudes pequenas, porque a uva precisa de sol por muito tempo durante o dia. E uma coisa que a videira adora que é a amplitude térmica, né? Dias quentes e noites frias. Então, por tem isso que terroirs... Mendonça traz tanto Exatamente. significado quando se fala em vinhos, né? Exatamente. Que é um solo extremamente árido, é deserto, mas ao mesmo tempo neva, esquenta, esfria, e a água que desce é aquela E água a uva, polar. a videira, ela gosta desse solo pobre, né? Muitas vezes tu vê aquelas fotos, né? Nossa, mas parece que ela tá Sofrendo. triste ali, né? Mas não, ela gosta disso e é ali que ela começa a... Aqui no nosso estado também é muito legal, né? Porque os imigrantes italianos que vieram para cá, principalmente para a região da Serra, não tinham como plantar, né? E traziam consigo, os italianos principalmente, essa cultura de tomar o vinho. Então eles acabaram pegando as serras e essas plantações assim para plantar as videiras. Era um terreno sofrido para elas também, né? Exatamente. Porque a gente tem essas plantações todas aqui e Rio Grande do Sul é muito considerado no quesito vinho, né? Tem um número que eu não sei se vocês sabem, e eu vou fazer uma pergunta para todas. Quantos por cento vocês acham que o Rio Grande do Sul é responsável na produção nacional de vinhos? Os postes mijando nos cachorros agora. Eu querendo fazer as perguntas. E não vai ser só uma. Quanto por cento? Não, depois a gente vai ter Do Brasil, um quadro de O Rio Grande do Sul? Isso. Quanto eu acho que uns 60%. Eu ia chutar isso também, Janesca. Eu acho que até Eu acho que 70. mais. Eu acho que mais. 90 mais. Praticamente 90%. Nossa! Vai, entendida de vinho. Não, mas essa realmente não. Não mandou bem, né? Mostra a língua pra ela. É um número bem significativo. Olha, nossa, muito Então, por isso significativo. da importância, né, que a vitivinicultura tem no estado e o que ela representa, né? Porque ela movimenta uma cadeia muito grande, né? Não é só o produtor, não é só o enólogo, enfim, que está ali, mas é muita gente que hoje vive, sobrevive, cresce. O que é a Sim, serra sim. hoje, né? O que se Exato. desenvolveu aquela região. O por trás das garrafas, né? Podemos dizer assim, né? Toda a história ali, né? De famílias e comunidades Exatamente. impactadas por aquela... Sem né? dúvida. Mas hoje, no Brasil, se a gente pegar o Rio Grande do Sul, nós já temos outras regiões produzindo bons vinhos. Eu ia te premiados. perguntar isso, quais são as outras Nós regiões? temos a região da Serra do Sudeste, nós temos os Campos de Cima da Serra, nós temos a Campanha. Campos de Cima da Serra, o que seria isso? Região da Vacaria ali. Ah, tá. Não, mas eu tô falando fora do Rio Grande do Sul. Santa Aí, Catarina tem, Santa eu Catarina acho, né? tem vinhos de altitude, né? Então são vinhos muito bons. A gente tem vinhos produzidos em Brasília. Nossa! Você está com um projeto bem interessante, porque são colheitas de inverno, né? Que aqui a gente tem a colheita, a vindima normalmente ela acontece ali no final de fevereiro, início de março, e lá eles estão fazendo, a colheita ela acontece no inverno. Então é um mercado que está crescendo,
Eu participei da Feira em Bento há uns 3 meses atrás e tinha um stand específico para apresentar os vinhos de Brasília. Então eles têm um projeto bem legal e assim está crescendo bastante. Eles têm lá um terroir muito interessante. Hoje o vinho mais emblemático ainda é o Syrah, mas eles estão produzindo com algumas uvas bem legais. E a gente vai ouvir falar muito desses vinhos de Brasília. E a gente tem o Vale do São Francisco também, que hoje é o único lugar do país que consegue ter até 2 e às vezes 3 safras no ano. Nossa. Então imagino como isso impacta, né? Aqui a gente tem a safra que normalmente fevereiro, março colhe a uva, né? E lá a gente consegue ter 2 e às vezes 3 vezes essa... Então nós contamos com a ZZZ Tour para nos levar. levar. Eu acho que a gente podia lançar uma um viagem tour de nós vamos aqui, ó, nas vinícolas. Das vinícolas. Claro. Né? Claro. Aí o Mal vai guiando. Maurício né? nos auxilia. Então, assim, A Natália tem nos estados que praticamente todos os estados produzem o vinho, né? Mas às vezes não é o vinho que vai ser comercializado, né? E hoje é um mercado, como eu comentei, que está crescendo. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o consumo que o Brasil ainda tem no per capita de vinhos, né? E o comparativo disso com outros países do mundo. Então a gente tem aí um potencial de crescimento muito grande, muita gente se especializando, pessoas se formando em enologia, boom, né? Deu um pessoas boom. se formando Como se fosse um mercado, uma área que... Exatamente. Expansão, cada vez mais em expansão. Eles tomavam muita cerveja, né? E depois que se entendeu que no verão também se toma vinho branco gelado, que é uma delícia, o consumo... Eu tomo, para vocês terem noção do tanto que eu entendo de vinho, eu tomo vinho tinto gelado também. Me condenem. Não necessariamente, né? né? É isso, como é que é isso da temperatura? Né? Eu acho que vinho tem que tomar do jeito que gosta. Exatamente. Né? No mundo Mas do vinho gelado, eu não sei que nem a questão de botar gelo no vinho. No mundo do vinho né? tem uma coisa que é a sei se isso máxima, tá? Que o vinho bom é aquele que tu gosta. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Que a gente Com tem? gelo, sem gelo. sobre isso. A gente tem indicações para você aproveitar da melhor forma aquele vinho, porque quando o enólogo decide o que ele vai colocar na garrafa, não é por acaso, tem muito estudo, tem muito teste, né? Para ele chegar no vinho que ele considera ideal, tem muita coisa atrás daquilo. E às vezes, para ele, tu colocar uma pedrinha de gelo é uma ofensa, porque vai mudar as características que ele colocou ali dentro. Então a gente tem as temperaturas indicadas para o vinho tinto, para o vinho branco, para o vinho rosé, para os espumantes, e as indicações não são por acaso. Muitas vezes diz, isso é frescura, isso é porque não, tem um sentido. Além da temperatura também tem a indicação da taça, né? Por que a taça de cristal é melhor que a taça de vidro? Por que a taça com o bojo mais aberto é melhor do que aquela mais fechado? Por que tudo isso tem sentido no mundo do vinho, né? Mas nada impede de, se você gostar, tomar o vinho gelado, tomar o vinho tinto gelado, mas ele muda consideravelmente as características originais do que o vinho se propõe a entregar, né? Tu vai ter talvez vinhos mais jovens, mais frescos, tintos, que tu pode resfriar ali um pouquinho e tá tudo certo. Mas tomar ele muito gelado vai mudar bastante e não vai entregar aquilo que o vinho se propõe, né? Enquanto características originais. Qual a temperatura ideal para o vinho tinto, para te colocar na adega? 16, 18 graus, às vezes um pouco menos. Aí tu vai pegar os Fresco. brancos, tu vai a 6, 8 graus. Os rosés tu pode tomar ali 6, 8. Ai, gente, eu boto um gelão. Mas Bota tem no freezer. técnicas. Mas muda, né? Muda No o gosto. rosé e no branco. É, gente, muda o cara, gosto. por favor. Então, assim, não é frescura, né? Muita gente diz, não... Tem um porquê, né? Tem sentido e tem justificativa, que é o que mais eu acho que é importante a gente entender. Mas a regra, quem faz é quem bebe, né? E eu acho que isso que é o legal. Sim. Eu gosto do vinho gelado, então tá tudo certo, pode tomar gelado. Não, eu não tomo sempre gelado, tô aprendendo agora a tomar, tipo, inverno eu já consigo tomar em temperatura ambiente e tal, então tá tudo certo. E os acompanhamentos também mudam o sabor do vinho, né? Sim. Conforme o que a gente vai comer, muda. Inclusive o camarão, que muita gente fala que não tem como tomar vinho tinto com o sushi ou com frutos do mar. Agora vai me fugir, porque o camarão, ele tem a gente tem na nossa língua, tem o doce, o amargo, o azedo, o outro. E tem mais um... Unami.
Isso, Como e o tem? camarão também tem ele, Sim. né? Então, se a gente toma o vinho tinto Aqui, com tipo, umami, Sim, É que, as papilas Os locais da língua onde tem o gosto. Gustativas. É que assim, a gente tem Pode abandonar hoje. nas indicações de harmonização, né? As harmonizações por similaridade e as harmonizações por contraste, né? Então, a similaridade, tu vai buscar o mesmo peso do vinho com o mesmo peso do alimento, da comida ou do acompanhamento. E a outra já é o contrário, né? Então, tu já busca coisas diferentes. Tu vai pegar lá um vinho mais estruturado com uma comida mais adocicada, por exemplo. E aí tu vai tentar fazer aquela harmonização dar certo. Então, tem as indicações, mas da mesma forma como a forma como tu toma, é também aquilo que tu... Uma curiosidade minha agora, eu estava pensando, né, nessas confrarias que o pessoal tem feito, né? Ah, cada um leva uma garrafa de vinho, vamos fazer aqui e tal, fazer degustação, né? O pessoal faz uma janta. Dependendo do que vai colocar ali na janta, tu não consegue... O que se recomenda nesses casos das confrarias para entender sobre o vinho e fazer sobre o vinho a questão do que comer nesses... Combina antes, né? Porque senão vai dar uma Vai dar mistura. Vai dar uma mistura. Mas é que Porque eu percebo... Não, eu percebo Não, tu combina pra que eu todas as consigo... pessoas levarem Eu alguma coisa que- particularmente... Ok, mas tipo assim, tu combina... o principal é tu combinar o tipo de uva? Não, Não? é o corpo do vinho, é a estrutura dele. Não, porque tem uvas que não vão entregar aquela característica, né? Tu vai pegar, por exemplo, eu quero estrutura, corpo, potência, tu não vai ter numa Pinot Noir. Eu ia dizer, Pinot Noir é Então, mais levinho, né? Exatamente. Então tu já vai buscar vinhos que tragam essa estrutura. Tu vai pegar lá um Malbec. Taná, um Cabernet Sauvignon, um Malbec, outras uvas que também têm estruturas mais encorpadas para fazer essa harmonização. E aqui a gente tem alguma uva muito diferentona, assim, Mal? Aqui Porque é a gente escuta, né, falar Merlot, Taná, Cabernet, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem alguma uva diferentona? o que tu considera diferente? Ai, sei lá, é que não são essas aí que a gente ouve falar sempre. Tem muitas uvas que são cultivadas e não são conhecidas. E especialmente as vinícolas boutique, elas buscam trazer algumas coisas que não são usuais, porque isso faz com que o vinho se diferencie, agregue valor e tenha um preço mais condizendo com a estratégia comercial deles, né? Porque tem algumas que elas atendem volume. Né? Então, para atender o volume, tu não tem como ter o cuidado tão criterioso como as vinícolas boutiques têm. Então, eles fazem uvas vinhos com uvas de todos os países, praticamente, né? Porque a gente tem aquelas uvas que mais se adaptam ao terroir do país, né? Que a gente chama de uvas emblemáticas. Tu vai pegar a Argentina, quem me diz qual é? Tu não vale porque tu sabe muito. Vou deixar as gurias falarem. Se depender de mim, eu vou falar tudo Malbec. Não, isso não tem erro. Não, Argentina e Malbec não tem erro. Essa aí, Isso todo mundo essa sabe. que eu sabia, eu queria Então corta. Repete a pergunta. Não, vai lá, Qual vai que é a lá. uva do Uruguai? Taná. Taná. Qual que é a do Chile? Carmener. Carmener. Qual que é a Viu? do Tá Brasil? falando de mim lá, Manu. Cabernet. Errou. Eu não gosto da palavra errou. Tá fora. Não é essa. Se for a região da Merlot. Serra, aqui de Bento Gonçalves, a gente tem o Merlot. Isso. Mas o Pinto Merlot, Bandeira a gente tá com o Pinot, né? Mas o Merlot... Essa sabe como eu aprendi? A Foi do Pinto ela sabe. Foi estudando na minha pós, porque a única denominação de origem do Brasil está em Pinto Bandeira para os vinhos produzidos lá no Pinot Noir. Mas posso do quê? Direito digital. Pois é, que pós é essa? Vinhos? Não, é Mas pela vai tomar- denominação, registro de marca, propriedade intelectual, industrial, tudo tá. isso. Mas a conexo. a denominação de origem, a gente tem a primeira no Brasil foi a DOVV, que é a denominação de origem Vale dos Vinhedos, que ela foi solicitada em 2002, se eu não me engano, e ela só entrou em vigência em 2012. Então foram 10 anos para ela sair. E a denominação de origem, não sei se todos vocês sabem o que é, tu é obrigado a seguir regras. Então, se tu fugir de qualquer uma delas, você não pode usar o selo que caracteriza aquela região. É como, por exemplo, sei lá, cervejas que tem... Champanhe, por exemplo. Champanhe, tá. Tu tem que seguir aquela... Aquela cartilha. Exatamente. Tá. Em tudo, desde o processo de vinificação, desde o do tempo que tu deixa, o que tu utiliza, né?
para o vinhedo, quais uvas são permitidas para te E isso colocar. encarece o vinho ou não? Normalmente sim, porque tu consegue ter padrão, né? Então tu sabe que diferente da safra, porque a safra interfere muito, né? A gente tem safras muito boas e tem safras que não são tão boas, e isso interfere no produto final, então o vinho não vai ser o mesmo, né? Por mais que tu tenha a mesma uva cultivada no mesmo lote, no mesmo tempo, e safras que não, né? Choveu quando não tinha que chover, colheu mais tarde ou mais cedo do que tinha que colher, então isso interfere bastante, né? Então, quando tem qualquer denominação de origem, tu tem segurança de que tu está tomando um vinho que já vem com uma certificação de qualidade. Isso acontece no Brasil, acontece em todos os países europeus, né? Então, tu tem DOC, DOC-G, tu tem várias denominações e cada uma delas tem as suas especificidades, né? E se você não seguir, e aí tu vai ter auditorias, tu vai ter aquelas pessoas que vão estar sempre monitorando, para ver se o vinho, antes mesmo dele ir para a prateleira, ou ir para a loja, ou ir para o mercado, ele tem que cumprir com esses pré-requisitos. E essas vinícolas boutique que tu comentou, tem alguma aqui no Sul? Várias. Tem Dá muitas. uns nomes para nós. A gente estava conversando antes de uma que eu gosto bastante, que é a Garbo. E eu como publicitário, eu vou além do produto, né? Porque aí tu vai analisando postura de mercado, tu vai analisando como é que eles se comunicam, qual que é o posicionamento, tu vê, eles se denominam como enologia criativa, então aí tu já percebe que eles estão saindo um pouquinho do lugar comum. Né? E ela é em Bento? Ela não é em Bento. Eu não vou me recordar agora o nome da cidade, mas ela é na região do Vale dos Vinhedos. Cidadezinhas próximas. A geografia não é meu forte, mas ela é mais perto de Caxias que de Bento, inclusive. Garbo? Então é uma vinícola muito legal, mas tem muitas vinícolas. E até nem é legal a gente falar aqui, porque eu vou esquecer de umas que são muito boas, né? Então depois até a gente pode pegar um tema de casa e criar um material específico para isso. Indicações de vinícolas boutiques para você conhecer, degustar. Fazer um e-book. E se surpreender. Eu me candidato a frequentar todas e poder botar a minha opinião. Tem muitas legais, assim, que fazem trabalhos espetaculares e tem esse cuidado, né, esse carinho em entregar produtos realmente autênticos, diferentes, às vezes ousados, né, combinações que vinícolas não fazem. Eu ia te perguntar, esses blends que são feitos, eles... sei lá, eles são tão bons quanto, ou não tem nada a ver? Assim? Tem. É legal até para a gente contextualizar isso. Hoje a gente tem Velho Mundo e Novo Mundo, né? Que são a divisão, digamos, dos países produtores. Tu vai pegar Velho Mundo, são Espanha, Portugal, França, Itália, Alemanha entra ali, mas não é um produtor assim muito... É interessante, mas não tanto, né, em termos de número, de produção, de produto. Tem uvas que são mais conhecidas, mas eles não exploram tanto quanto esses outros países, né? E o Novo Mundo já são todos os outros países produtores. Aí entra Brasil, Argentina, Chile, entra toda a América do Sul, entra África do Sul, Nova Zelândia, Estados Unidos, Austrália. Exatamente. Então, o Novo Mundo são todos os outros países que não esses da Europa. E uma coisa que é legal de falar, e muitas pessoas não sabem, é a característica de consumo no Novo Mundo e no Velho Mundo. Novo Mundo, normalmente a gente busca varietal, que é a uva. Eu quero tomar um Pinot Noir, eu quero tomar um Chardonnay, eu quero tomar um Sauvignon Blanc, eu quero tomar um Taná, um Malbec, enfim, qualquer um deles. E no Velho Mundo você toma a região e não a uva. Então eu quero um vinho da Borgonha, um vinho de Bordeaux, um vinho do Douro, um vinho, enfim. E tu vai porque o terroir entrega a característica do vinho e não a uva. E normalmente muitos... É verdade, agora eu estava parando para pensar, né, nos vinhos italianos tu não fala a uva, tu fala a região. E aí muitos utilizam dos blends, cortes, assemblagem, que são nomes diferentes para a mesma coisa, para poder entregar dentro da garrafa aquilo que eles entendem que é o melhor. Então, eu vou pegar uma uva que tem mais estrutura, um Malbec, por exemplo, e eu vou domar ela, que é um termo que a gente usa no mundo do vinho, com uma uva com menos estrutura. Aí bota um pouquinho de Carmener, bota um pouquinho... E aí daqui a pouco vai colocar uma uva um pouco mais diferente, vai pegar uma uva portuguesa, uma uva espanhola, vai botar lá um
um corte inusitado para justamente tentar fazer alguma coisa que se sobressaia, né? E às vezes vai envelhecer num barril diferente também, por exemplo, de carvalho, um barril de rum, né? Sim, e aí tem diferença o barril de carvalho americano, o carvalho francês, de primeiro uso, segundo uso, que tu botou uísque, terceiro ou que tu botou uso, rum, que tu tudo isso botou outras. interfere. Então por isso que a gente sempre diz que o vinho é uma arte, né? Nossa, é muita coisa, né? Nada é muito feito bonito, né? por acaso, tudo tem muito estudo e tudo é feito com um propósito, né? Tipo, o que eu quero entregar dentro desta garrafa. E eu estive agora num evento de turismo e um dos painéis foi justamente, né, o vinho, a culinária e o mundo, né? E se falou muito de que é muito difícil achar algum lugar no mundo que não produza, né, vinhos. E eu não tinha essa percepção, porque a gente está acostumado a ouvir nesses lugares, né, tanto do velho mundo como do novo mundo, mas existem praticamente todos os lugares do mundo. Eu fiquei, assim, chocada com a quantidade de países produtores de vinhos. Sim, muitos. Claro que outros muito mais, né? Ah, com certeza. Se tu for pegar hoje os países europeus, eles têm uma relevância muito grande no volume de produção, né? Mas os países do Novo Mundo já estão surpreendendo em qualidade, em diferenciação de produto, premiados nos principais concursos de vinhos no mundo, né? E essa é uma característica que a gente vem percebendo do vinho nacional. Vocês já devem ter ouvido muitas pessoas dizer: eu não vou tomar vinho brasileiro porque é ruim. Ainda mais gaúcho, né? Existe um pouco desse preconceito sem conhecimento, né? Mas quando a gente vai fazer visitação, a gente vai conhecer e entende que tem estudo, que tem tecnologia, que tem evolução, que tem carinho, cuidado, amor, afeto, tá tudo ali. Talvez não tenha a história milenar que os outros países tenham, mas o cuidado é o mesmo, né? E aí a gente já tem vinhos que eles se surpreendem, especialmente naquelas provas às cegas, né? Que se fazem, que tem os entendedores que chegam lá, esse é um vinho francês, esse aqui é um vinho italiano, esse aqui é um grande Barolo. E aí quando eles vão ver, são vinhos nacionais. Olha só, né? Que competem de igual para igual. É um volturno. Não, é ali da... Errou. Ali da Sera. A gente sempre fala da garrafa, né? Eu sou muito suspeita, que apesar de entender um pouquinho, eu escolho o vinho pelo rótulo. Sim. Né? Se o rótulo me chama atenção. E vinho sabe ter rótulo legal, né? Eu pela garrafa, pelo tamanho da garrafa, é isso que eu pela ia entrar. Que daí todo assim, mundo fala da profundidade da garrafa, o buraco, quanto entra o dedo, né? Vamos saber. Meu marido vai ficar suspeito agora. Foi um elogio velado, né, mano? O peso da garrafa. O tamanho da garrafa, o peso da garrafa, o tamanho do buraco, né? Porque eu sou também dessas que quero conhecer, né, vinhos novos e tal, não sei sempre dos comuns, Manu, assim. acho melhor tu parar, tá? Tu já tá assim A gente já vai mandar pergunta pra ti. Isso realmente influencia? Ou, por exemplo, a mãe realmente vai... E é importante para todos os tipos de vinho? Olha, tem características que são importantes, mas elas não definem se o vinho é bom ou se o vinho é ruim. Por exemplo, tu não vai ver, muito difícil tu vai ver rótulos franceses coloridos ou extrovertidos. Eles vão ser sempre mais elegantes, refinados, sofisticados. Da mesma forma, o Novo Mundo já vem com rótulos que já trazem um pouquinho mais de alegria, que já trazem um pouquinho mais dessa questão. Tem os australianos muito legais, assim, os rótulos são muito legais. A Riticelli também tem uns bem coloridão. O quê? Argentina. Ganhou agora a melhor vinho, né? E a garrafa, Tá muito ela... engraçadinha hoje. Gozadinha. Ela tomou vinho, Nossa, não ela sei que botou alguma coisa no vinho dela, Maurício. Nada. É que ela não almoçou. Aí ela só comeu Eu sério. fiz a outra gravação. Agora você tá compensando nessa, né? Calma, ele não terminou. Eu não consegui deixar. Viu? A garrafa, ela ter aquele fundo, né, não faz diferença nenhuma. Ela é muito mais estética, porque tem uma convenção de que o vinho que tem aquela, né, que o dedo entra, ele é melhor. Não. Antigamente ele até funcionava para ser um decantador natural, que daí o sedimento ele ficava
depositado ali no fundo, e aí quando tu servia, esse sedimento não se misturava com o vinho. Mas hoje, ele não indica que um vinho é melhor ou pior do que outro. O que acontece? Óbvio que quando tu quer agregar valor, o peso da garrafa importa, se ele tem o fundo liso ou se ele tem isso também importa. Então essa é uma definição para como é que a gente vai fazer a apresentação desse produto. Eu vou usar um rótulo com mais trabalho, com mais, vai ter alto relevo, vai ter uma tinta especial, enfim, eu vou fechar ele com uma cera que muitas vezes a gente vê nos vinhos, né? Tudo isso é além daquilo que tu quer, é posicionamento, né? Posicionamento de mercado. E o cliente, o consumidor, ele compra não só o vinho, né? Muitas coisas pelo rótulo, pela apresentação. Né? Então, é o teu primeiro contato com o produto. E muitas pessoas não sabem fazer a leitura correta, né? Então, esse é mais bonito que aquele, então eu vou levar. E a rolha influencia no sabor do vinho, a rolha, no valor? O valor sim, né? Mas sim, o mas sabor... tem uma tendência, né? Porque a rolha de cortiça, ela é cara e ela tá quase, né? Então tem uma árvore só que produz ela, que é o sombreiro, e é a cada 10 anos que tu pode fazer para tirar. Então o mercado ele começou a buscar outras alternativas, né? Então tem rolha sintética, tem várias rolhas, mas muitos países já estão fazendo com a screw cap, né? Que é a tampa rosca. E ela ainda tem, né? Tem gente que diz assim, eu não vou tomar porque esse vinho deve ser bastante simples. gente tem preconceito, né? Muito, muito. Mas em termos de vedação, ela é melhor do que a de cortiça, porque ela não deixa o vinho trabalhar com o ambiente. Até para esses vinhos Sim, de até porque a guarda, então cortiça seria é interessante. material orgânico, né? O vinho de guarda é bom que ele tenha contato com a rolha. O que é vinho de guarda? Para ele ir... O vinho de guarda. O vinho de guarda é aquele vinho que tu faz para ele durar 15, 20, 30 anos, sem ele perder a característica. Que é o vinho mais envelhecido que a gente toma, que a gente pega a idade do vinho, ou quando foi produzido, daí diz, é um vinho de 2000, de 1990. São vinhos que custam muito mais caro, tem um valor agregado muito maior, e porque o tempo também vai dando propriedades diferentes para eles. Porque normalmente, ou quase sempre, esse vinho ele vai ter passagem por barrica, e isso vai já transferir para o vinho aromas diferentes, né? Porque a gente vai ter o aroma primário, o secundário, o terciário, e os vinhos jovens eles não vão entregar isso, porque eles são feitos para serem bebidos jovens, né? Então é vinho que produz em 2025 para tomar até 2027. 2 anos, 3 anos é o máximo. Daí ele já começa a perder as características. E aí tu não vai conseguir ter, num vinho desses, o potencial de guarda que outros têm. Eu já fiz vários cursos para tentar entender isso. Aí você prova um pouquinho, daí você está sentindo o gosto do quê? De uva. De uva, de vinho. Você não está sentindo chocolate lá no fundo? Não. Diogo, qual era a tua pergunta? Eu não consigo também. Uma vez um cara que eu conheço que entende muito de vinho, ele falou pra mim que nunca é pra comprar vinho de rosca. Aí isso aqui ela já fez a pergunta. Se tinha ou não diferença. Porque daí eu não quis, tipo assim, questionar ele. Mas ele falou assim, não, é porque eu levei uma vez um vinho, muito caro inclusive, e daí ele falou, você nunca pode comprar vinho de rosca, só se compra vinho de rosca. Agora tu já pode dizer, eu aprendi que veda mais do que... Ele não interfere, não diminui a qualidade, não deixa o vinho pior. E é uma tendência. E, inclusive é uma beleza para usar depois da garrafa. Não, botar depois da garrafa para tu usar como para água. Eu sempre coloco minhas águas em garrafa de vinho. Lógico. Né? Lógico, eu tenho por isso que eu compro às vezes pelo rótulo. É prático, tu pode abrir em qualquer lugar, não precisa ter apetrecho, né? Eu uso E depois ela enche com outro vinho e serve pra nós. Vamos cuidar quando a gente falar. Tá lacrado. Tu não tem um vinho de... Olha! Agora os meus vinhos são só clube vinos. E como que é o clube? Deixa eu só terminar de falar sobre as garrafas, porque é legal a gente saber, né? A gente nunca vai ver um grande produtor, um produtor renomado, entregando com a screw cap, porque isso vai ferir, de certa forma, a história do vinho, né? Mas ele pode ter linhas para vinhos mais jovens, vinhos para serem consumidos mais rápido com a screw cap. Mas os vinhos renomados, consagrados,
eles vão respeitar sempre essas, né, a garrafa, a apresentação. E se não existir mais cortiça, por exemplo? Aí Aí não se usa. Daí eles vão ter que dar um jeito. Mas a sintética já não dá a mesma... né? Ela tem uma solução, mas não é igual a de melhor cortiça, né? Screw cap. E o aerar o vinho, né? Porque muita gente diz que a gente tem que abrir o vinho, deixar ele descansando, aerando, ou tem aqueles decantar, ou aqueles aeradores mesmo para servir, né? Não é aeradores, o que é isso? Né? Se tu ficar aerada, filho. É tipo suflera, assim, sabe? É interessante, né? Viu? Tu não descansa ele, tu deixa ele respirar. Descansa o vinho, né? Tu deixa ele respirar. Tu descansa. Imagina, às vezes, especialmente os vinhos mais estruturados, né? Que tem mais trabalho de maturação, enfim. Às vezes o vinho fica 3 anos, 5 anos na barrica, depois ele fica mais 2, 3 anos na garrafa, para depois ele ir para o mercado. Então, se tu pega um vinho desses, abre, serve e toma, ele não vai estar bom. Tu vai sentir álcool puro. Então, a indicação para esses vinhos é sempre, e aí é uma regra a ser seguida, porque isso interfere muito naquilo que depois tu vai ter enquanto experiência de tomar o vinho, é deixar ele respirar um pouco, porque aí ele vai liberar os aromas, ele vai tirar aquela densidade, digamos, né, de sabores e tal, que está ali presa dentro de uma garrafa. E aí tu decanta, tu pode usar decanter, tu pode deixar, quando não tem a garrafa aberta por um tempo, tem gente que usa a própria taça para deixar o vinho respirar, deixa lá 40 minutos, 1 hora às vezes. Meu Deus, que trabalheira! Mas Você aqui é todo o ritual do vinho. Vai tomar o banho, sabe? Tem todo um... isso aí. Não precisa abrir já. Meu Deus, daí eu já dormi. O vinho já decantou, eu fiz já um dormi. evento para uma confraria agora há pouco, esses dias, e a gente levou um vinho espanhol com 15,8 de teor alcoólico. Então ele era um vinho estruturado, encorpado, e a gente deixou ele 3 horas no decanter. Porque foi o tempo entre a gente chegar, né, e eu já abri e servi no decanter, o vinho estava espetacular. Agora, se a gente abre e já toma, ele não ia ser um vinho bom. Não, tá, mas aí para eu saber, por exemplo, qual é o vinho que precisa ser decantado ou não, eu vou pelo teor alcoólico, não tem nada. Nem sempre. Pela Isso é muito complicado, gente. Tu vai nem pela A safra. gente vai fazer uma tabelinha Tu vai simplificada. pelo tempo. Se ele é um vinho de guarda, começa por aí, né? Então, se ele tá ali 5, Quanto 6 tempo? anos tu vai ver se ele é um vinho que tem passagem por barrica ou não. E tu vai também pela uva, né? Pela característica da uva. Então, são muitas coisas que... Se é um pinot, por exemplo. Um pinot não precisa. Sim. Porque ele é vinho... Ele não tem essa característica. Por isso eu gosto do Pinot Noir, porque ele é mais suave. Então, aí tem os aeradores, tem várias formas de fazer isso, mas é importante porque isso sim Tá, e o que é o aerador? Isso? Aerador. Tem vários modelos, né? Tem os que tu coloca direto Vai, na Manu, mostra como é que é a garrafa, tem os que garrafinha. tu faz o vinho passar por ele e já serve na taça. Ele serve para isso, para tentar deixar o vinho respirar mais rápido. Tá, mas Ao invés de deixar ele eu descansando, não ele tô já vai conseguindo visualizar o formato dele. Tem uns que eles colocam pela rolha mesmo, né? Que vai tipo uma agulha até a garrafa e eles apertam e vai servindo assim. Daí não precisa nem tirar a rolha, por exemplo. vou Mas pesquisar. aí não é o aerador, Não né? é o aerador? Não. Esse é o Coravin. Que aí tu consegue extrair o vinho da garrafa sem abrir o vinho, né? Isso acontece quando, por exemplo, lá no Sileno, que é um dos meus negócios, a gente tem o Coravin e alguns vinhos a gente serve em taça, vinhos que custam R$1.000, R$1.500 e o cliente não está predisposto a investir sem saber que vinho é esse. E aí ele toma uma taça daquele vinho sem que a gente tenha que abrir o vinho, né? Então tu extrai com o Coravin, que ele tem agulha que ela penetra na rolha, ela chega até o líquido, tem um gás que é um gás argônio que expele o vinho e preenche a garrafa. Então tu não mexe com a característica do vinho. Então, mas o aerador ele é um pouquinho diferente, né? Temos ele mais uma serve pergunta da produção. Eu tenho uma pergunta. Um dia eu estava viajando e eu fui conhecer um lugar que eles servem vinhos de 1890, eu não comprei, obviamente, que custava mais de 2.000 libras. Mas eu vi assim, o pessoal servindo, eles têm um Instagram super famoso,
Tem um tipo especial, eu sei que vinho de tampa não pode guardar muito tempo, mas tem um tipo específico de rolha ou de garrafa para ele durar tanto tempo, assim, mais de 100 anos? Não. É a forma como ele vai ser guardado, acomodado, acondicionado, isso vai interferir bastante, né? Então, se ele ficar num lugar que não tem diferença de temperatura, que ele não pega calor, não pega frio, que ele mantenha... E óbvio, não são todos os vinhos que vão aguentar todo esse tempo, né? E tem vinhos no Brasil, assim? Não, porque a gente tem uma... Não tão... Pode ser que até tenha, né? Mas a gente tem uma cultura vitivinícola muito nova ainda, né? A gente, obviamente, tem vinhos sendo produzidos há muito tempo, né? Mas com esse objetivo há 40, 50 anos. Então, e não com esse objetivo de deixar o vinho, né, por 100 anos e tal, porque a gente nem chegou nesse tempo ainda. Mas existe isso, eu nem sabia que existia isso. Tem. E assim, o mercado do vinho, ele virou 2.000 libras, né? O mercado do vinho virou muito rentável para muitas pessoas, né? O que elas fazem? Elas vão caçando rótulos que são raros, e aí eles deixam nas adegas e esquecem. Porque depois de 10 anos, se ele valia 1.000, ele está valendo 5.000, ele está valendo 10.000. E tem gente que usa isso como uma forma de ganhar dinheiro. Nossa, porque são esses wine hunters, né? Mas nem tanto, porque o wine hunter, o objetivo dele é vasculhar o mundo para buscar produtos, né? Então, eu conversei numa dos eventos que eu fui com um francês, que hoje ele mora no Brasil, e ele é o wine hunter de uma grande rede de supermercados de Minas Gerais. E o objetivo dele é ir até os países, visitar os produtores, negociar bem e importar direto. Porque aí ele tem como ter produtos diferentes, que nem todas as redes têm, produtos exclusivos, com preços mais competitivos, né? E aí, então, os wine hunters, eles fazem muito disso, né? Ia ser muito bom ser um wine hunter, né? Isso. Então, e tem outros que são colecionadores, que aí eles, tipo, para eles isso é um prazer, né? Tem gente que coleciona obra de arte, relógio, carro, né? Tem colecionador de tudo. E tem gente que usa o vinho como para isso, né? Uns com fins lucrativos e outros não. Justamente porque aquilo faz parte da vida deles. Essas pessoas que colecionam, elas chegam a de fato beber os vinhos? Porque eu já vi muitas pessoas que têm coleções de milhares e milhares de vinhos, mas que ela tem só por ter a garrafa e não necessariamente para beber. Existe isso de ter para ter e não ter para beber? Como funciona isso? Tem as duas coisas, o ter para não beber, o ter para beber às vezes, tem tudo. Para beber em ocasiões especiais. Tem. E assim, o vinho ele está muito no ritual, né? Então, por exemplo, eu fiz uma viagem, comprei um vinho muito interessante, eu vou guardar para quando meu filho nascer, para quando eu casar, para quando meu filho se formar. Eu fiz isso. Então, eu tenho uma meta ali, tá ali o meu vinho. Então e isso é interessante a gente falar, até porque o armazenar o vinho para ele durar também é importante. Não, para quando for vó. Quando casar? Não. Quando eu atingir um objetivo que eu tenho, aí tá lá o vinho. Né? E se a gente não guardar esse vinho... Depois eu compartilho nos bastidores. Não, a gente quer que tu compartilhe o vinho. Ah, não, o vinho tá. Eu achei que era um propósito. Eu nem quero saber o que tu vai fazer com o teu objetivo. Porque se ela não guardar o vinho da maneira correta, quando ela for tomar, talvez ele não esteja mais bom, né? E aí não vai estar bom, não é talvez. Com certeza ele não vai estar. É que eu não sei quanto tempo ela vai levar para atingir a meta. Como tem que guardar o vinho, então? Se for vinho com esse potencial de guarda mais longevo, deitado com o vinho em contato com a rolha. Tá, na caixinha. Não precisa ser na caixinha, pode ser na tua adega, pode ser em qualquer lugar. O que ele não pode é sofrer diferença de temperatura. É o seguinte, Jane, pegar você sol... vai, toma ele agora, depois que a gente conquistar o teu objetivo lá, vai comprar outro. Entendeu? Tem uma frase, agora eu vou fazer um marketing para Casa Valduga, mas não é por isso, mas é que eu adoro, que um enólogo deles falava, virou até camiseta deles, que o melhor lugar para guardar o vinho é na memória. Eu uso isso bastante, assim, então eu não guardo garrafa. Falou Gabi Valduga. Porque tem muitas pessoas que não têm dó de tomar o vinho. Elas compram para isso.
Eu comprei para tomar, por que eu vou guardar? Mas essa safra é rara, então vamos abrir agora, vamos tomar. Também sou assim. Eu nunca comprei numa safra rara, minha querida. Com pena, né, de beber o vinho. E tem gente que deixa para sempre, às vezes, né? Para sempre. Então, o mercado do vinho, ele tá bem rentável nesse sentido, sabe? Tem gente que compra... Tem muita coisa para, né? Tem muita conversa, tem muita coisa para aprender sobre... E tem, por exemplo, tem gente que faz as verticais, né? Que é tu ter o mesmo vinho com todas as safras. Então, tu tem o vinho de 2001, 2002, 2003, 2004, até... Então, imagina quanto isso vale. Quanto isso... Né? Quanto isso representa. Já tem outras pessoas que trabalham no mundo do vinho que fazem isso para promover eventos de degustação. Então tu vai lá, eventos de vertical do vinho X, do ano tal ao ano tal. Se fosse uma degustação qualquer, R$300, R$400, essa vai custar 5 mil. E as pessoas que gostam vão dizer, não, eu vou lá porque eu quero provar esse vinho lá da safra tal. Então são muitas maneiras de usar, né, essa questão dos vinhos mais envelhecidos ou mais raros. No mundo do vinho, o preço, ele dita a qualidade ou não? Muitas vezes sim, porque tudo que tem mais cuidado, ele tem mais valor, né? E aí não é nem a questão do preço mesmo, é valor. Porque imagina o vinho que você planta, colhe, engarrafa, rotula e vende. Ele tem um ciclo curto, né? Ele foi feito para isso. Ele foi feito para ir para o mercado, ser comprado e ser bebido. E tem outros que eles são colhidos em safras muito especiais. Eles passam por 5 anos de barrica de carvalho de primeiro uso. Ele fica mais 5 anos envelhecendo na garrafa e depois de 10 anos ele vai para o mercado. Então eles não têm como ter o mesmo valor, né? Mesmo sendo produzidos pela mesma vinícola, no mesmo método, então isso interfere bastante. Mas, por exemplo, não quer dizer que... comprador de vinho de mercado, por exemplo, ele chega lá, ele pode ter uma noção pelo preço que ele vai pagar se é um vinho melhor ou pior? Pode, mas não é isso que vai ditar, né? Essa não é a regra máxima, porque tu vai ter vinhos de 60, 70, 80 reais, que são ótimos vinhos. Eles foram feitos para entregar aquilo, né? Então, tu não vai encontrar num rótulo de 70 o que um Chateauneuf do Papo entrega com um rótulo de 900, de 1000. Tu não vai encontrar num vinho de 150 que um Barolo, porque é outra... tem muito mais coisas envolvidas ali, né? As denominações de origem, elas interferem, as premiações, tanto da vinícola quanto do produto, interferem. Tudo isso, junto, vai agregando valor e vai aumentando o valor percebido e aquilo que depois tu transfere para o preço final, né? Mas não quer dizer que tu vai ter que sempre, para tomar bons vinhos, ter que ser vinhos caros. Isso não existe. Todo vinho caro também é bom. Exatamente. Um vinho super faturado. Exatamente. E tem aquela questão, né, que a gente comentou antes, que vinho bom é aquele vinho que tu gosta. Às vezes tu vai tomar um vinho de 2 mil, de 3 mil, de 5 mil e tu vai dizer, gente, não é o que eu gosto. Eu acho que eu nunca tomei um vinho desses. Vamos providenciar. Tu providencia, então? O Maurício providencia. Mas daí convida todo mundo. Não pode ser só a Natália. Pode parar, se eu Ela vai gostar, dizer vou só tomar eu, tudo. Natália. Né? Então, não sei se eu te respondi, Não, mas... sim, né? E o legal, assim, para quem... É porque eu sempre ouvi isso, que no mundo do vinho, o preço, ele ditava a qualidade do vinho. Ele dita, uma tendência, né? Ele dita, mas não é que ele diga se um vinho que é barato é ruim. Né? Não é isso. Porque eu posso querer fazer um vinho mais comercial, que seja mais jovem, para ser bebido jovem, e ele vai ser um ótimo vinho. Nossa, eu tenho um amigo que faz vinho, vai pensar na porcaria. Tomara que ele não esteja escutando. Não, ele não está escutando. Porque ele não mora aqui. Mas ele é uma lida para fazer aquele vinho. É uma lida, né? Daí, Carol sabe quem tá falando, né, Carol? Fez o tal do vinho quando eu provei. Era um vinagre. Horrível. E nós temos agora também uma invertida neste programa. Os postos mijando nos cachorros. Vamos mijando lá. nos cachorros. Muito bem. Nós teremos perguntas, né, Maurício? Teremos. Como é que será? O pessoal que está em casa assistindo, ia ser muito mais fácil só bater um papo e conversar sobre, né? Mas eu quero testar
o conhecimento dessas meninas para ver até onde elas estão Ele é do marketing também, né? Ele não vem... Eu sei que tem gente que já está mais evoluída, que está estudando e está até fazendo, né, cursos, mas é legal porque dentro de cada uma dessas perguntas a gente vai conversar também um pouquinho sobre isso, né? Então, eu preparei aqui algumas... Mas eu só comprei o curso e assisti o módulo de introdução, também não fiz o curso Que ainda. curso é, Gabi? Online de vinhos. Ai, que legal. Como? Pode passar o link para nós Tem vários comprar. cursos online. Tem alguns que são bem trambigas, tem uns bem trambicas, assim, ó. Desculpa como- o pessoal que estão assistindo, enfim, se você for dono de um canal Mas trambica. eu ia falar antes e a gente acabou entrando no outro assunto, que o legal, muitas pessoas fazem o quê? Elas fazem os rituais de degustação, né? Eu vou comprar um vinho e eu vou entender um pouquinho mais sobre ele. Então eu chego em casa, eu coloco a garrafa, eu entro no site do produtor, eu vou entender o porquê que aquele vinho foi feito daquele jeito, eu vou tentar encontrar os aromas que aquele vinho se dispõe a entregar, e aí isso vai também enriquecendo. E aí vão fazendo anotações. Olha, esse é um vinho de médio corpo, ele é um vinho que entrega no nariz fruta negra, ou fruta fresca, ou flor, ou mineralidade. Tudo isso a ficha técnica do vinho entrega. Mas muitas vezes a gente não consegue sentir porque isso é treino, né? Então, E aqueles aplicativos que dão a nota e tal? Que as pessoas... olha, isso é um tema bem polêmico e delicado, porque quando todo mundo pode dar opinião, aquela opinião não é, né? Mas ele dá uma indicação, né? Ele dá um indicativo, né? Quando tu vai lá e tu tem 500 avaliações e eles dão notas boas, isso tende a entregar um vinho interessante, né? E tem muita gente que vai ali só para se autopromover, então tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas a gente só fala do Clube Vinhos pra gente... Falo. Então, o Clube Vinhos é um projeto novo, né? A gente colocou ele lançou ele em fevereiro desse ano. E vocês já devem ter, não sei se já compraram, já consumiram, clubes de assinatura, né? Que é aquele formato tradicional onde o clube, ele te impõe a compra de 2 rótulos desse, ou 2 daquele, ou 2 desse. E tu pode optar entre 2, 4, 6 garrafas, mas tu não tem como fazer as tuas escolhas, né? E a ideia do Clube Vinhos é justamente a gente colocar o poder de decisão no cliente, né? Então a gente tem a curadoria, que é fazer a seleção dos vinhos, e a gente faz junto com as importadoras, com os produtores, né? Com as pessoas que vivem, né? Esse mercado, faz uma seleção que a gente considera ideal. Com a expertise. Exatamente. Do Maurício Marinho. E o cliente é que decide. Eu quero comprar só uma garrafa deste vinho. E aí ele não tem que ter a obrigatoriedade de ter recorrência de pagamento, né? A todo mês vai debitar lá no meu cartão 199 para eu tomar 2 garrafas. Então a ideia é dar essa liberdade, possibilitar que o cliente seja o responsável pelas suas escolhas. Então né? tu faz toda a seleção, a curadoria desses rótulos que vão estar naquela edição, por exemplo. Isso é mais ou menos isso, né? E a gente chama de seleção, né? É. Tem a seleção do mês e as seleções anteriores. E o legal é que você pode navegar e viajar por todas as seleções. Então, eu não sabia que o clube existia, mas eu queria tanto ter este vinho. Você pode comprar também, né? Mas a ideia não é ter um e-commerce tradicional, né? Não é ter também o clube de assinatura tradicional, e é possibilitar que o cliente possa experimentar vinhos diferentes, né? Rótulos que talvez ele não vai encontrar no mercado ou numa loja, né? Que são rótulos mais exclusivos ou mais... Então essa é a ideia, é a gente ter esse ecossistema. Legal, né? E também, através do clube, a gente promover eventos, promover degustações, cursos, para a gente poder colocar as pessoas cada vez mais em contato com esse universo, né? Então, é muito mais do que simplesmente vender o produto, porque a venda pela venda qualquer um faria, né? Então, a ideia é que a gente consiga, através da curadoria, através do conhecimento, através dessas seleções, transferir isso para o cliente, para ele ter esse sentimento, né? Porque muitas vezes eu ouvia clientes meus que consumiam dos clubes reclamarem sempre. Recebi e estava tudo horrível, não consegui tomar. Então, não tem sentido, né? Eu fazer um clube para desovar produto com problema ou para tirar do mercado aquele produto que não vendeu, importei errado, e aí eu desovo ali. Eu faço o giro através do clube. Então, o cliente, ele de certa forma, é lesado, né, com isso. Exatamente. Porque ele está recebendo um produto que não é aquilo que ele espera tá comprando, né? De vinhos eu nunca fiz assinatura, mas já fiz outras assinaturas assim, e realmente vem umas coisas que tu, tipo...
cara, não vou usar isso aqui nunca, vou ter que botar fora. Entendeu? Mas tem, óbvio que na contrapartida... Vinho pelo menos dá pra né, fazer sagu. Na contramão, Se não gostar. tem, dá. tem muitos clubes que são ótimos, excelentes, que têm uma curadoria fantástica. Eu acompanho muito esse mercado e com trabalhos assim espetaculares. Só que são clubes com um valor mais alto, né? Porque eles entregam produtos realmente diferenciados, né? Então tu vai ter lá seleções que 2 rótulos custam R$500, R$700, R$1.000 às vezes, né? Mas tu sabe que tu vai estar Bem assessorado. comprando vinhos que passaram por esse critério, né, de avaliação. Teve o Wine Hunter que chegou até ele, teve o enólogo que fez a experimentação, teve o cara que foi lá, testou, bebeu, entendeu, não, esse vinho realmente eu posso colocar no meu clube porque ele entrega aquilo que eu me proponho, né? Então a ideia do clube é essa, né? É a gente ter dentro da marca e não só do site, né? Minha ideia não é ficar preso ao site e a gente também transferir conhecimento, sabe? Fazer com que as pessoas tenham cada vez mais contato com esse universo. Perfeito. E agora vamos para as tuas perguntas. Vamos lá. Então. A gente já falou sobre algumas coisas, né? Mas eu acho que é legal para ver se vocês, dentro de todas as entrelinhas, se vocês conseguiram pegar o que é verdadeiro ou falso? Isso aí? verdadeiro ou falso, exatamente. Primeira, o terroir influencia mais o vinho do que a uva em si? Sim. Verdadeiro. Já falamos sobre isso. Aí, Então, foi o grande aprendizado, né? então essa a gente não vai ter que falar de novo, né? Porque, como a gente falou, né? O terroir, ele é que dita aquilo que o vinho vai entregar. A temperatura influencia diretamente no sabor do vinho? Sim. Verdadeiro. Verdadeiro, também já falamos Viu, sobre Natália? Então, se a gente coloca um vinho muito gelado ou toma ele muito quente, a gente está mudando radicalmente a característica do vinho. Então, a gente não vai estar tomando aquilo que o vinho está Se propôs a entregar. propondo. E se a gente não colocou ele gelar antes e deu vontade de tomar e botar no freezer, esse choque de temperatura também pode ou não é problema? Não é problema. Podemos botar ele no freezer, assim, Tem daquela... outras táticas, né, para fazer o vinho gelar mais rápido, que a gente pode fazer depois num outro momento, que é bem legal, sabe? Para te, porque eu boto no freezer, por isso que eu pedi. aumentar um pouquinho ou diminuir a temperatura, mas tá valendo. Qual que é a tática? A gente vai ter um momento especial para outras táticas. Não, a tática do freezer, porque Não, a de gelar o vinho, tu pode colocar uma champanheira ou um baldinho com gelo e colocar ele de cabeça para baixo, mergulhar ele não com a, né? Ele vai em 20 minutinhos já gelar. Olha! Tu pode colocar gelo e um pouquinho de água com sal. O sal ajuda. Isso eu fazia, que eu faço com a cerveja. Exatamente. Então tem várias técnicas. Sal e álcool. Cervejeiro. Eu gosto de cerveja, vou fazer o quê, né? Pessoal, mais Gosto de uma. vinho também. A Itália é o país com o maior consumo per capita de vinhos no mundo. Verdadeiro. Não, Não, Mais alguém? acho que é a França. Não falso. faço ideia. Eu acho que é verdadeiro. Eu fui Mas ver eu iria no verdadeiro se a gente Tá. considerar Prosecco e toda essa parte. É falso. É? Vocês sabem qual é o país que mais tem consumo per capita no mundo? Quem dá um... Espanha? Se for o Brasil, eu tô contribuindo. Não, também não. Não, também. Mas, gente... Não, eu falei França, França. disse que não. é Que também. não é. Portugal. Esquecemos os amigos portugueses. Portugal, eles têm um consumo per capita de 51 litros por ano. Que é todas as pessoinhas, né? Se tu colocar, elas... Óbvio que não é assim, né? Então tem uns que bebem muito mais, mas são 51. Tem uns que bebem 100, que nem a Gabi. Aí o segundo é a França com 47, Óbvio. o terceiro a Itália com 44. Errei feio. E quem chuta quantos litros per capita é O Brasil? 16. Mais alguém? 26, eu falei. 9. 12. 11. Faz pouco tempo que nós ultrapassamos a barreira dos 2 litros. Nossa. 2. Gabi, já te toma mais eu tô tomando. posso tomar aquelas bem que vou ajudar. Com certeza eu estou contribuindo para essa média dos dois para mais A mais média do que a está minha em pessoa. 2,8. Chegou mais perto. Não, eu Não. falei 26. Quem falou 9? Eu dei o chute Mas no- 9, eu Quanto ainda que é achei que eu o tava maior? chutando Baixo. alto. 51. Não, achei que eu tava chutando alto, mas baixo, 51. assim, sabe? 51 para 2, gente. Mas é que em Portugal, realmente, o vinho lá é muito barato. É. Compra vinhos de qualidade por €1. Mais barato que água, que E refrigerante. não é só a questão do preço, né? É a questão cultural.
né? Porque ele já está enraizado na, Ai, mas na cultura. chega a ser, é lindo de ver, né? Tu entrar nos mercados Ai, na é uma Europa. felicidade. Mercado comum, né? E aquela multidão 5 euros, de vinho. pá. Aham. Mesmo assim, daí convertendo, tu já começa assim. E agora outra pergunta sobre isso. Qual que é o país mais consumidor? Porque um é consumo per capita, né? Aham. E o outro é o que mais consome em volume. Meu Deus. Itália. Não. França. Não também. Espanha? Também não. Portugal. Não também. Brasil, Não O também. país que mais consome. Alemanha. Estados Unidos. Estados Unidos. Olha. Tu vê. Nossa, É o maior consumidor mundial é os Estados Unidos. Porque Eu fui pelo população, consumo, né? assim, Tem outras coisas que população, interferem, pensei. mas é o país hoje com mais consumo em volume. Ai, gente, essas contas não estão fechando. Eu Outra. também não, porque eu como mais do que 2 por mês, então já passei a per capita no Brasil aqui. Tá, mas é que tu é... Tu não é parâmetro, Gabi. Quanto mais velho o vinho, melhor ele é. Depende. Falso. Falso. Falso, já falamos sobre isso. Já. Não é porque ele é velho porque ele vai ser bom, né? Não é porque é muito jovem que vai ser ruim, tá? Mas, como a gente falou, alguns foram feitos para evoluir com o tempo, né? Então, isso vai fazer eles entregarem um vinho. De qualidade. Viu, Melhor. E meninas? bem conservado. É isso aí. Viu? Já Não falamos é nem sobre, todo novinho mas- que é bom, hein? Mas vamos lá. A rolha de cortiça sempre indica um vinho melhor que a Screw Cap? Não. Não, né? Já falamos. Já aprendemos também. Vamos Falso. passar para a A próxima. gente tá muito Ai, a gente tá muito aluna picada. A rolha pode influenciar no envelhecimento do vinho? Sim. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Já falamos que se a gente quer que ele... Dá medo de errar, né? O Maurício olha com uma cara, né? Tipo, vocês não ouviram o que eu falei? professora exigente. É. O teacher. E nem a Mayra. Vinho suave é um vinho mais leve e refinado. Não. Falso? Por quê? Sabe, ele é doce, não quer dizer que ele é leve ou Tá, mas e refinado. por que que Mas ele eu posso ter um vinho mais Por que que ele é Não é chamado de vinho suficientemente suave? apurado? suave. Que é o teor alcoólico é. Não, porque ele tem altas. É porque ele tem muito açúcar ainda, né? Exatamente, é por conta do açúcar residual que você coloca no vinho. Aí tu caracteriza ele como suave ou seco ou fortificado. É o bom Eu pra gravei, fazer geralmente ele dá dor sabores. de cabeça, esse eu gravei. Se tiver escrito vinho suave no rótulo, dor de cabeça, no outro dia é Que garantida. eu tomei um vinho. Tu não quer, né, Gabi? Que eu achei bem bom, inclusive. Que era. Ele Suave. não é suave. Existe semi-suave? Não, no vinho não. No espumante só, DMC? Só tem a DMC Não, aqui, né? não. É um vinho. É um vinho. Meio Que seco. eu comprei pelo rótulo. Talvez É um meio- vinho que. Meio seco seco, aí. né? E depois Então da é meio sexta seco. taça, eu senti Eu uma não sei, adocicada. ele é. O rótulo. Ele é meio por isso que eu grosseiro, comprei, assim, porque eles meio- são mapas mundis, assim. Não é mapa mundi, é mapa de algum lugar, eu acho. Que eu comprei todos que tinha, porque os rótulos são lindos. Aí tem um que é um mapa dentro de tipo, umas borboletas, assim. Eu comprei por causa disso. Eu vou tirar uma foto e vou te mandar, Maurício. Tá. Chardonnay é a uva mais usada para produzir espumantes? Falso. Acho que sim. Acho que não. Acho que sim. Verdadeiro. Verdadeiro. É uma das mais utilizadas. E vocês sabem qual que é a composição do champanhe? Quais são as uvas? Não. Não. Alguém dá uma dica? Não sou mínima ideia. Normalmente são 3 uvas. Tá, só pra Calma. explicar. Champanhe. Champanhe. O espumante, Ou né? espumante. Não, não. Champanhe. Você tá falando da champanhe. Da champanhe. É. Nós já vamos chegar lá, porque tem uma perguntinha também sobre Ah, isso. então. tá. Além da Chardonnay, a gente tem a Pinot Noir e a Pinot Meunier, que são as 3 uvas que são utilizadas para a composição do Desculpa a minha champanhe. ignorância. A Pinot Noir não necessariamente produz um vinho tinto. Sim, é uma casta tinta. Mas tu pode... Branquear o vinho. Gente, não acerto. E aí a gente tem os métodos de produção. Mas a você Pinot sabe? Grigio é... É uma uva italiana. Sim, Pinot mas é Grigio. Branco, vinho branco. né? Branco. É branco. Que é bem bom. Né? Você sabe a Bem diferença bom. do método champenoise e do método Charmat para a produção dos espumantes? Não. Eu sei que tem um que tu gira a garrafa. Exatamente. Que é o da Vivo Clicona, A né? champenoise, Não ela tem a sonas. segunda fermentação na garrafa.
E aí tu gira 1/4 de garrafa todos os dias. Então tem alguém que desce lá e todo dia. Eita, Brasil, esse é trabalho. E o Charmat, a segunda ocorre em tanques de inox, né? Então a gente não tem a mesma característica, né? Nem Por isso sabia que, desse tal de Charmat. e esse método não é só do champanhe, né? Tem espumantes que são produzidos no método champenoise e também no método Charmat. E aí a gente tem várias classificações também dentro dos espumantes, né? Que é Brut, Brut Rosé, DMC, que é Extra Brut, Surly, tem várias. Surly, essa eu eu não nunca tinha conhecia ouvido também. falar. Essa, se tu olhar assim, as leveduras estão presentes dentro da garrafa, então tu vê que ele é turvo. Ele não é um... É mais licoroso? Tu tava comigo Não, não é mais licoroso. do festival. Tu Tem, tomou tem comigo. um vinho. A gente sim. tomou, A a gente gente tomou, vou ter tomou, que amiga. confessar. A gente Exato, tomou, né? olha. Tomou. Tomaram? Aquele dia que a gente se encontrou lá. Tem um vinho que ele é meio licoroso. Eu tomei ele na Itália, mas não tinha marca, assim, porque quem produzia, era o marido dessa minha prima. E ele fazia especialmente para ela, porque a uva, ele deixava, não com a uva fresca, colhida ou congelada, que é o normal do vinho, resfriada, depende do que vai fazer, né? Mas ele deixava a uva meio que ficar uma uva passa. É isso aí. Só que Tu eu não faz o sei o vinho nome. licoroso. Eu não É sei vinho o nome. licoroso. É vinho licoroso mesmo? Como tu caracteriza esse vinho é o licoroso. Ele é porque, bem docinho, sim, assim, ele é bem quase diferente, é quase às um vezes parece licor. um mel, assim, caindo E na vinho taça. licoroso não tem nada a ver com vinho do Porto. Ou são O parentes? vinho do Porto, ele É um vinho licoroso. E ele é muito a gente chama de vinho de sobremesa, né? Um vinho digestivo. Tu não vai conseguir tomar lá uma garrafa inteira porque... né? O corre vai ser grande. Eu adoro. não gosto. Eu adoro. gosto. Eu também adoro. E uns drinkzinhos de vinho do Porto com pimentinha, um monte de coisa, meu Deus. Fica bom. Esse eu nunca experimentei. Pode fazer pra nós. Né? Tá, vamos para a próxima. O vinho branco é feito apenas com uvas brancas. Não. Falso. Por quê? Porque antes já tivemos ali. Porque ali o Pinot Noir é vermelho. E dá champanhe branco. Da champanhe. Tá, mas e por que é falso? Isso. A minha explicação é essa, Maurício, não tem Por causa da outra. Pode se casca, não é? misturar. Às vezes tu usa Não, só a casca e a porque parte tu de não dentro deixa também. o vinho entrar em contato com a casca da uva. Só tu com a consegue- parte de dentro. Exatamente. Então, tu pega a polpa, né? E tu não usa a casca para fazer o vinho. Por isso que ele fica Por isso que branco. ele fica branco, exatamente. E o Mas rosé? tu pode fazer, o rosé tu deixa um pouco, mas não tanto. Dá em uma- contato com a Um casca. susto. Um susto. E daí eles conseguem escolher a cor do rosé a partir Exatamente. disso, E né? também Pra ver a o quanto casca vai Eu interferir, sei né? besteira. Qual é a casca para te fazer? só Vai ter sushi. rosé de Merlot, rosé de Malbec, Beleza. vai ter rosé de várias uvas. E aí tu vai ver essas características, E às né? vezes Tu para vai fazer o por- rosé também tem a mistura do próprio vinho, né? Nem todo rosé ele é naturalmente assim. E tu vai ter, conforme por a- exemplo, os vinhos rosés da Provence, que é uma das regiões mais famosas da França, né? Além da cor e da característica, tu vai ver que as garrafas elas já vêm mais finas, mais exuberantes, mais elegantes, sabe? Mais sinuosas. Então, tudo isso tu consegue ler, depois que tu começa a entender, tu passa numa prateleira, tu já de longe tu já vê se é um vinho da Provence, se é um... E aquele vinho verde que tem bastante em Portugal, como é que ele é feito? O vinho verde, ele é chamado de vinho verde porque a região onde ele é produzido é a região do vinho verde. E aí ele tem um pouquinho, quando tu vai tomar ele vai parecer gaseificado assim, mas é por conta da característica dele, né? E esses dias eu vi um vinho azul. É. O que é isso? É vinho, não é? Vinho azul? Olha, Eu acho Azul, que é nunca cor vi. azul. Aham. Mas acho que é corante. tem um vinho que a gente usava até para fazer drinks, que ele era um vinho com uma adição de corante, né? Que dava a cor, né? Deixava ele com a Então cor um vinho azul é corante. Mas o vinho verde necessariamente não é verde, né? Ele não é verde. Não. É. É bem Tanto que tu vai ter clarinho. o vinho Ele verde é que ele pode ser clarinho. tinto. É. Tu vai ter vinho verde que pode ser tinto, pode ser rosé, mas a maioria é branco, né? Sim, a maioria é branco. Tu vai, E é fresco, bem- é jovem, exato, né? tu quer a refrescância dele. Bem né? E clarinho. não o contrário, né? E Mas tem tu- o vinho laranja agora também, também. né? Que é muito bonito. Ele bota assim a cor do pôr do sol, né? Eu nunca vi. tem- Tipo Ele é muito fresco, ele lembra até Tipo um Aperol. É. Não é tão laranja. Mas também é um método de produção.
né? Não é porque ele é feito com laranja e não com uva, né? Sim. É o método de produção para fazer com que ele fique com essa coloração, né? E às vezes ele é mais orgânico, ele tem mais uma pegada mais sustentável, assim. Então tudo vai depender da... Já estamos terminando, tá? Champanhe é o nome de qualquer espumante feito na França. Não, só na região, Só na região de Champagne. Ah, vocês estão bem, hein? Mas essa aí, essa aí até eu sei. E fora da região de Champagne, como é que são chamados lá na França? Prosecco na Itália. Não? Espumante. Espumante no Brasil. Na Itália se chamam também de Asti. Asti, verdade. É verdade. Mas a Asti não, ela não é mais adocicada? Não. Não? Vai depender de como é que vai cava, fazer. né? Cava na Espanha. Na Espanha. Na Espanha. E como é que é na França? Cremant. Bonito. Nunca tinha ouvido falar. Cremant. Cremant. Escreve cremante, né? Cremante. Depois vocês vão, um dia que vocês forem viajar e forem... Vocês vão olhar cremant. Pelas vezes é tudo, pelo amor de Deus. Sim, a Natália vai organizar essa viagem para nós. E agora a última pergunta. Tan, 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 tan. Brad Pitt Ai, meu Deus. é um apaixonado por vinhos e tem sua própria vinícola, verdadeiro ou falso? Olha só. É verdadeiro, ele tem cara de quem tomou um vinho assim. Eu não sei se é verdadeiro, mas eu sei que eu sabia de algum que. Eu sabia que algum ator, alguma coisa assim, tinha. Por isso que ele se vinícola própria. conservou. Falso, pra mim. Mais alguém? Falso. Eu nunca ouvi falar da vinícola dele, então acho que eu vou no fundo. Verdadeiro. Olha. Mayra, a gente sabe as coisas. Ele é dono, Passaria do Brad Pitt, ele é dono né? da Chateau Miraval. Vocês já devem ter ouvido falar do Miraval, da marca. Que tem rosés fantásticos. É do Eu Brad. nunca tomei, mas já Tá aí ouvi um falar. objetivo, ó. Produzidos Conhecer lá a no vinícola sul da deles. França e são conhecidos pelos rosés que são muito elegantes. Eu acho que, na verdade, as pessoas vão atrás dele mesmo. Mas acho que eles não vão encontrar ele na vinícola, né? Meninas, parabéns, viu? Vocês estão Fomos afinadas. bem na A gente teve um bom professor. Mas a gente poderia ficar É verdade. 3 dias aqui É falando. muito interessante, né? É, porque tem muita coisa. Porque de um assunto tu desmembra ele para mais vários outros. Não te né? preocupa, terão outros Então, momentos. então vamos vários trazer outros. agora Vamos ter outros umas momentos. dicas bem fáceis para quem, porque o Clube Vinhos por enquanto é só Passo Fundo, né? Só Vocês Passo ainda Fundo. não entregam para fora. Então Não. quem não pode te chamar para conseguir um vinho de qualidade? Se eu vou comer uma pizza, uma massa, uma coisa mais pesada, que vinho que eu posso tomar? Cabernet, Sauvignon, Malbec, para algumas pizzas tu pode ir em vinhos mais leves como um Carmener, ou para blends também que não tem uma estrutura tão potente. Porém, tem pizzas que também podem ser consumidas com vinhos ou mais jovens ou mais estruturados, mais leves, né, ou mais estruturados. Sushi. Por via de regra, vinhos leves, né? Frescos, jovens, vinhos brancos, vinhos rosés, mas alguns tintos também podem ser consumidos, né? Porque a gente busca aquela harmonização por similaridade, né? Que a gente Tipo um falou. Pinot Noir? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas Até os brancos, mas né? um branco, né? Se tu for colocar um Chardonnay, um Não, Sauvignon mas se tu Blanc, for- até se um tu quis- Torrontés para alguns casos. É por, Sim, mas causa, se tu é por quiser causa um- daquilo que a gente falou do camarão. Que o Tá, mas se tu camarão quiser, tem porque tu falou que pode até ser um tinto, se for um tinto. Leve. Então, tipo um Pinot Noir. Pinot Noir, um Carmener, um Gamay, depende muito das uvas, né? Um Merlot, por vezes, porque às vezes o Merlot também tem uma estrutura um pouco mais... Mas eu acho que combina muito mais com um vinho branco, um vinho rosé, às vezes até um espumante. Não, com né? certeza. O espumante é um coringa, tem muita gente que acha que ele tem que ser tomado, mas tu pode tomar com sobremesa, tu pode tomar com carne vermelha. Ai, O eu espumante não- é com muito, doces, né? ele é muito gastronômico. Espumante, Eu, espumante, não, É muito não gastronômico. é algo que me... Ah. Eu gosto, E assim, ó, hambúrguer? eu gosto, eu tomo, mas... Hambúrguer, tu vai também... Porque tem essa briga, né? Hambúrguer, todo mundo diz, não, tem que ser uma cerveja. Não, combina Não, muito com o pode. vinho, Tem né? que ser um Tem gente que refri, toma- tá louco? come Uma pipoca. boa Coca-Cola zero. Uma boa Essa- Coca-Cola zero. Essas harmonizações, quem entende ou define se gosta é a pessoa, né? É. Tem indicação? Tem. Sim. Mas eu acho que o hambúrguer ele não vai combinar com vinho branco, né? Porque tu vai ter muito mais o corpo do hambúrguer, né, presente na boca do que vai para um vinho. Depende se tu vai fazer aquele hambúrguer que tem carne, que tem, sabe, muito queijo, um molho mais forte, tu vai ter que ter um vinho mais encorpado também, né? Tô tentando pensar mais comidas, mas eu não consegui, então eu vou jogar Não, agora pra chega gente de inverter comida. o risoto. Pra risoto.
Risoto também, vai um chardonnayzinho, barricado. Ai, meu Deus, já tá tudo... A gente já tá com fome. Ainda bem que a gente tem vinho pra tomar depois. Tem mais untuosidade que vai preencher. O risoto eu começo a ter mais dificuldade, porque vai vir no risoto, vai vir na cozinheira, não dá muito certo. E outra coisa que a gente não falou, que é bem legal, é identificar na boca o que cada coisa está entregando, né? Como é que eu sei se o vinho é mais alcoólico? Ele vai esquentar bem a boca. Tu vai perceber que a tua boca vai esquentar rapidamente. E às vezes tu vai sentir que vai esquentando até essa parte aqui, né? Quando tu tá querendo entender onde é que tá a acidez do vinho, tu vai perceber nas laterais, nas bochechas, e vai salivar muito. Na hora que tu colocou na boca, tu vai ver que tu vai salivar bastante. E isso vai entregar que o vinho tem bastante acidez. O tanino, que ele é muito presente nos vinhos tintos e por vezes nos vinhos mais encorpados, ele vai te dar nessa parte aqui da gengiva. E também um pouquinho ele meio que dá aquela sensação de amarrar a boca. Então tudo tu vai sentindo e tu vai entendendo como é que aquele vinho está entregando. Eu ouvi esses tempos atrás algo sobre o taná ser mais saudável, algo assim. Não foi um troço Tu tem o vinho por si só, tem as características que entregam essas questões, né? Mas não sei se a uva vai ser tão... Mas eu ouvi um negócio assim. Eu vou pesquisar e Isso, depois vai atrás da informação. E o vinho direitinho. tinto, via de regra, dizem ser mais saudável por causa das propriedades Os deles pro polifenóis e tal, branco, né? tem outras coisas que, por isso que indicam, né? Uma taça por dia. Que isso faz bem esses tempos atrás andei vendo um médico famoso falando que isso não existe. Nenhum tipo de bebida alcoólica Saudável. pode trazer esse benefício. Então... Tá, mas Eu esquece prefiro o que tu viu. esquecer esse Não, médico. eu só tô falando. Isso não quer dizer que vai deixar de tomar. Nath, como em tudo. Até vai porque ter- a vai Betinha, ter- ó, vai tem um ter consenso, Exato. opiniões. Betinha viveu quantos anos? E a nossa inspiração, né? Betinho. Betinha tomava Betinha. cinco bebidas diferentes por Betinho é dia. ótimo. Né? Exatamente. Longevidade, né? Então, depende, vai ter gente que vai achar que isso não funciona e vai ter gente que vai defender, como em qualquer outra área, né? Do conhecimento. Tem aquele que... Aí a gente pode botar aquela musiquinha, né? Depois, meninos. Eu bebo sim. Sabe? Estou vivendo. Tinha que botar essa musiquinha aí no nosso programa hoje. No encerramento. Daí eu vou passar já a bola para a Janesca. Da Janesca pras As rapidinhas. rapidinhas. Então, Maurício, um livro que tu tenha lido e que tu possa compartilhar com nós, que tenha feito sentido para ti. Sobre qualquer assunto? Qualquer assunto. Eu gostei muito do livro do Ferreirinha, que nós tivemos a oportunidade, porque ele conversa muito com o que eu... O Paladar não Retrocede, porque é muito do que eu acredito na minha profissão de publicitário, né? E isso também vem muito para a questão do universo do vinho, também da gastronomia, das tuas experiências, né? Porque assim, a gente tem que se permitir, né? Eu acho que o mais legal da vida é isso, é tu não ficar preso sempre às mesmas rotinas, aos mesmos rituais, aos mesmos lugares e, obviamente, aos mesmos vinhos, né? Por isso que eu sempre, quando eu tenho a possibilidade de indicar coisas diferentes para os meus clientes, eu digo, posso te indicar um vinho diferente? Quando eles dizem pode, eu acho isso ótimo, porque eu sei que eu vou proporcionar para ele uma experiência que talvez ele sozinho não se daria, né? E por vezes isso é o que vai despertar nele a vontade de conhecer, experimentar, investir mais, né? E trazer cada vez mais essa questão da experiência para a vida, né? Uma pessoa que você gostaria de ter conhecido. Já morreu. Que eu gostaria de ter conhecido. Vocês estão fazendo umas perguntas difíceis, né? Explicou? Não. Aí eu vou para uma outra, o Washington Oliveto, que foi um dos principais publicitários do Brasil, um cara que transformou a publicidade, fez com que o Brasil fosse um dos países mais reconhecidos mundialmente pela criatividade na publicidade. É um cara que foi assim fora da curva, fantástico, e é um cara que vai para sempre ser lembrado por tudo que ele deixou, pelo legado que ele deixou e pela forma como ele via as coisas, né? Como ele enxergava, como ele podia transformar produtos e marcas em algo desejado, eterno, e isso é muito... Então é uma pessoa que eu gostaria de sentar e tomar um vinho e conversar bastante, porque eu sei que ele ia poder me ensinar muitas coisas. E alguém que você gostaria de conhecer agora? Agora, nesse momento, olha só. Deixa eu pensar, porque eu estou indo agora em todos esses universos, né? Estou vendo...
Não, mas é que eu acho que tem que ser alguém que vai fazer sentido, assim, sabe, para as coisas que... Tem uma pessoa que provavelmente vocês não vão conhecer, que ela é Ana Couto. Ela é uma especialista em branding e eu acompanho muito o trabalho dela e ela está à frente de grandes marcas e ela tem feito trabalhos fantásticos. E ela me inspira porque muito do que ela entrega é as coisas que eu acredito, né? E muitas vezes a gente não consegue chegar nesse patamar de entrega porque a gente vive em mercados diferentes, né? Enquanto ela atende clientes gigantescos, astronômicos, a gente atende contas menores, né? Então a gente tem que fazer adaptações de possibilidades de entrega, mas é uma pessoa que eu leio os conteúdos, eu comprei livros, comprei cursos e eu gostaria de conhecer, porque também, como o Washington Oliveto, acho que é uma pessoa que tem uma visão Ana Couto. muito... É tua oportunidade de conhecer o Maurício Marix. Não esquece disso. Então é uma pessoa fantástica, assim. E uma música para o nosso Spotify. Eu gosto de uma música que eu escuto ela muito. E eu não sei se vai conversar com o Spotify de vocês, tá? Mas o nosso Spotify, ele ela fez muito... É bem randômico. Ela fez parte muito da minha vida, sabe? Porque eu já fui jogador de futebol, categoria de base. Sério? Joguei no Flamengo, morei no Rio de Janeiro. Mentira, Maurício! Verdade. Então já tentei, né? E na época eu era muito jovem e eu tinha saído da escola. Então eu estudava numa escola particular no Rio de Janeiro, enquanto todos os meninos que estudavam comigo iam para a escola municipal. E isso foi muito difícil, porque imagina, cidade diferente, tudo diferente, métodos de ensino tudo diferentes. Aí eu parei e não avisei ninguém. Não contei nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para ninguém. E na época o Flamengo era um dos principais formadores de atletas e eles tinham uma coordenadora que cuidava da vida das pessoas, dos atletas, né? E um dia ela chegou no Maurício, vamos ver como é que tá esse cara. Ligou para o meu treinador, ligou para o diretor de esporte e chegou na diretora da escola. Olha, nós temos um aluno aí e tal, mas faz tantos meses que ele não aparece. Como assim? E eu dizia em casa, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí quando a minha mãe descobriu, ela disse, negativo, tu vai voltar a estudar. E eu falei, se eu tiver que voltar para a escola, eu volto para casa. E ela não acreditou. No mesmo dia, eu voltei para o apartamento que eu morava, peguei um cara para ir junto comigo, vamos na rodoviária, ele, fazer o quê? Só me acompanha. Comprei a passagem de volta, fui na Gávea, pedi o meu desligamento, o diretor disse, por que você está fazendo isso? Não, já tomei a decisão. E no outro dia eu estava em Passo Fundo, liguei da rodoviária para minha mãe, e aí na época não tinha celular, eu ligava quartas de noite e domingos de meio-dia para casa e ficava 2 horas no telefone. E aí ela, tá ligando num dia, aconteceu alguma coisa? Não, só vem me buscar que eu tô na rodoviária. Como? E aí E depois de eu voltar, eu comecei a ter uma outra paixão que foi a música. Então eu tocava guitarra, toco ainda até hoje, e tinha uma banda. E uma música que muitas vezes eu boto para escutar é Fade to Black, do Metallica. Que é uma música que eu acho que me traz memórias lindas, assim, de uma época que a vida era totalmente diferente. Então é uma música que eu gosto sempre de revisitar a cada pouco. Ai, que E legal! agora uma mensagem para os nossos telespectadores. Aquela câmera. Olha, pessoal, antes da mensagem, um agradecimento, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom falar um pouquinho sobre a vida da gente, né? Sobre as coisas que a gente faz. E o que eu deixo de mensagem, né? E não é só na questão do mundo do vinho, é a gente se deixar, se permitir viver e experimentar coisas diferentes. Porque cada coisa que a gente experimenta, ou que faz a gente sair do lugar comum, ela vai nos surpreender, ela pode nos trazer coisas que a gente nunca ia imaginar sentir, e ela vai, a partir disso, fazer parte da nossa história, da nossa memória, e a gente nunca mais vai esquecer. Então, acho que o vinho é muito sobre isso. Eu acho que tudo aquilo que eu coloco no meu trabalho enquanto publicitário também é muito sobre isso, né? Criar marcas ou ajudar empresas a crescerem com propósito, com verdade. Então, acho que o meu recado seria esse, né? Saia da zona de conforto, por mais que ela pareça ser o melhor lugar do mundo e o mais confortável, e se permita viver, nem que seja dentro de uma taça, coisas novas, porque isso com certeza vai fazer você mais feliz.
Uau!